Salve moçada, bora para mais um vídeo aqui na Aquanexus. Hoje um tema bem específico, um tema que eu sei que vai ajudar muitos de vocês. Hoje o nosso assunto, vocês devem ter visto aí na thumbnail e no título também, é sobre substrato. Como escolher, por que escolher certos tipos de substrato e como ele vai ajudar no seu aquário. Os critérios que eu utilizo, pessoal, para definir o substrato que eu vou usar em uma montagem são apenas três, e essas três dicas vão ajudar você e muito a escolher o substrato ideal para o seu aquário. Primeira estratégia, né, primeira técnica que eu uso é a seguinte, a necessidade do substrato, tá? Qual a necessidade do substrato naquele aquário? Segundo, o tamanho, né? Qual o tamanho, granulometria desse substrato? E a terceira, que é a coloração. Por quê, pessoal? Vamos lá, o primeiro critério que eu utilizo, que é a necessidade. O substrato tem sim uma função adequada, né? Uma função específica na realidade, para cada aquário. Por exemplo, um aquário de água doce requer um certo tipo de substrato. Um aquário de água salgada requer outro tipo de substrato. E esse substrato também se divide em várias categorias em cada tipo de água. Por exemplo, água doce. A gente tem substrato fértil, tem substrato inerte, tem substrato que altera o pH, tanto para acidificação quanto para alcalinizar, né? Então vai depender muito da função e do tipo de aquário que você vai montar. Por exemplo, um aquário de água doce, um aquário plantado. Qual tipo de substrato melhor se encaixa nesse tipo de aquário? Seria o substrato fértil, né? Por exemplo, como eu tenho aqui, ó, eu tenho um substrato fértil, né? Que ele pode entrar em contato com a coluna de água, ele vai soltar, né, liberar nutrientes que são essenciais para as plantas, ajuda no enraizamento, né, as plantas a enraizar melhor e além de ter uma estética bacana, beleza? E tem também, né, o substrato inerte, que é um substrato que não vai alterar nada, não libera nutrientes, não vai alcalinizar nem acidificar a água. Então, um substrato assim, cara, que não vai alterar em nada, né? Vai ser mais para, como que eu falo, para replicar, né, o fundo de um rio, o fundo de um lago, fazer tipo um biótopo, né? Geralmente o pessoal usa areia de duna, areia de filtro de piscina, areia de construção, né, que são exemplos de substrato inerte. E a gente tem também o basalto, a aragonita, que geralmente dá um elevado no pH, fazendo o pH ficar um pouco mais alcalino. Geralmente utilizados aí para regiões que têm uma água mais neutra, um pH neutro, um pH mais ácido, e quer subir um pouco esse pH, tamponar o aquário, e vai beneficiar também alguns peixes, como ciclídeo africano ou outros peixes aí que necessitam de um pH mais alto. E temos também a parte de substrato marinho, né? Tem várias opções aí que também vai alcalinizar a água do aquário, beleza? O tamanho, tá, pessoal? Por que o tamanho? Hoje, em médias, tipo assim, o que a gente recomenda para vocês é uma granulometria de 0,25 a 1 milímetro. Então, é uma granulometria bacana para aquários. O aquário com uma menor granulometria de 0,25, ele vai gerar uma certa névoa, vai deixar o aquário bem leitoso, a água do aquário bem leitosa. E uma granulometria acima de 1 milímetro pode ser que atrapalhe, entre muita sujeira no substrato, pode ser que venha acumular detritos, gerar amônia, alterar muito a química da água. Então eu não recomendo um substrato muito grande. Então entre 0,25 e 1 milímetro seria ideal. Não vai acumular sujeira, fica fácil da limpeza. Tem algum substrato, pessoal, que também pode vir a prejudicar os peixes, machucar, né, dependendo do tamanho e tudo mais, vai dificultar o peixe alimentar a ração que cai ali no fundo. Então, eu recomendo você utilizar aí uma granulometria entre 0,25 e 1 milímetro, mais ou menos já é o ideal para o seu aquário, beleza? Próximo critério que eu uso é a questão de estética, as cores do substrato. Hoje a gente possui uma gama infinita de cores. Substrato mais escuro, substrato mais claro, né? Tem um substrato que eu gosto muito, que é o terracota, meio amarronzado. Então, as cores do substrato vai auxiliar, né, na hora da montagem do layout. Por quê? Hoje, assim como os substratos, existem várias opções de decorações no aquário.
incluindo rochas, troncos, né? Tem até alguns adereços aí artificiais, né? Que podem ser utilizados. E então a cor vai variar de acordo com o gosto de cada um de vocês. Ou seja, eu vou colocar um tronco e uma rocha dragon. Qual tipo de substrato ali, qual cor vai se adaptar melhor, vai dar um contraste mais bacana. Aí eu vou colocar outro tipo de rocha e aquele outro tipo de substrato, né? Que seria um substrato, talvez a rocha escura, um substrato mais claro, que daria um destaque melhor. Então, as cores vão variar, né? Do gosto de cada um de vocês, de cada layout. Ah, eu quero um aquário plantado, eu quero um aquário somente rochas, eu quero um aquário com rochas e troncos. Então, cada substrato vai combinar, né, com um tipo de aquário. Então, essa questão de cores é livre. Você monta aí do jeito que você achar melhor. Beleza? Esses foram os principais critérios que eu utilizo aqui na Aquanex para escolher, né, definir qual o melhor substrato nas minhas montagens. Gostou do vídeo, pessoal? Deixe seu like, comente aqui no vídeo quais critérios você utiliza para escolher o seu substrato e não se esqueça de inscrever na Aquanexus e ativar o sininho das notificações. Venha participar da nossa comunidade no WhatsApp. E não se esqueça, ter um aquário é mais que um hobby, é uma conexão com a natureza.